Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de lição Deficiência em Moçambique, que dá voz às pessoas com deficiência. Está na companhia de Abdulrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Nesta edição vamos trazer o extrato do lançamento da Estratégia de Educação Inclusiva e Desenvolvimento da Criança com Deficiência 2020 a 2029, que foi lançada pelo chefe do Estado moçambicano, Filipe Jacinto Nyusi, onde estiveram na ocasião organizações da sociedade civil, parceiros e outros convidados. A seguir, acompanham as intervenções do chefe do Estado moçambicano e do representante do FAMOD, Cantor Ponja. Deficiência em Moçambique. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, lançou em Maputo no dia 3 de dezembro de 2021 a Estratégia de Educação Inclusiva e Desenvolvimento da Criança com Deficiência 2020 a 2029. No evento, o chefe do Estado moçambicano falou da necessidade de remover as barreiras para esta camada social. A deficiência faz parte da nossa natureza como seres humanos. A deficiência não afeta apenas os outros. Muitos de nós temos um familiar, uma amiga, um amigo, um vizinho, um colega, um conhecido com deficiência. Aliás, todos nós temos ou podemos ter numa fase da nossa vida alguma deficiência permanente ou não. Como sociedade, a nossa compreensão sobre a deficiência evoluiu muito nos últimos anos. Nos nossos dias, a deficiência não é entendida como se fosse apenas uma condição médica. Ela também é vista na perspectiva dos direitos humanos. A deficiência não é apenas a mudança no formato físico ou funções do corpo humano. A deficiência inclui também as dificuldades que o indivíduo enfrenta de realizar ou participar em certas tarefas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, e aqui vou citar, a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e barreiras comportamentais e ambientais que impedem a sua participação plena e eficaz na sociedade de forma igualitária. Por outras palavras, se quisermos assegurar que a pessoa com deficiência goze os seus direitos em pleno, temos também de remover as barreiras sociais, econômicas, culturais à sua volta. No mundo, estima-se que existam 1 bilhão de pessoas, ou seja, 15% da população mundial, com alguma deficiência, da qual cerca de 190 milhões de pessoas com deficiências que causam muitas dificuldades funcionais na sua vida. Por um lado, cerca de 3,2% é afetada pela cegueira ou deficiência visual, 6% pela surdez, 2,6% pela deficiência mental e 1% da população mundial precisa de cadeira de rodas para se locomover. Por outro lado, no mundo, o número de pessoas com deficiência continua a subir e é comum encontrar pessoas com um ou mais tipos de deficiência. No nosso país, de acordo com os dados das projeções para o ano 2021, temos 781.589 pessoas, ou seja, 2,5% de concidadãos nossos com dificuldades funcionais consideráveis. A educação é um dos direitos da humanidade. Sem educação não há desenvolvimento. As pessoas com deficiência devem ter acesso à educação, disse chefe do Estado moçambicano. Em 2017, tínhamos 727.600
220 pessoas com deficiências e destas, cerca de 30% são entre 5 a 24 anos de idade, portanto, em idade escolar. Em 2019, o nosso sistema de educação atendia 76.843 e em 2020 atendia 95.054 alunos com deficiência. Em 2020, dos 95.054 alunos com deficiência matriculados, 22.484 eram com deficiência auditiva, característica com maior incidência, e 2.156 autistas, a característica com menor incidência. Em 2021, o número reduziu-se para 66.529 e acredito que esteja na origem desta redução o impacto da pandemia da Covid-19, pois, como forma de se autoproteger, optam por ficar em casa. A educação é um direito humano que serve de ponte para o gozo dos outros direitos. Sem educação, não há desenvolvimento. A educação transforma, valoriza e enriquece as pessoas e a sociedade. A educação produz e permite assimilar conhecimento. Por isso, todos temos de ter acesso à educação, incluindo as pessoas com deficiência. No entanto, um dos nossos grandes desafios como país é que continuamos a ter um grande número de pessoas em idade escolar com deficiência fora da escola. No país, antes da década de 90, não se falava de educação inclusiva. Falava-se de escolas especiais, cujo subsistema começou a surgir a partir da década de 60 para servir essencialmente uma minoria de colonos. Este tipo de educação, que segregava as pessoas com deficiência, refletia a visão da época que vigorou até ao início da década de 90, quando Moçambique começou a abraçar uma nova concepção de educação de pessoa com deficiência que promove a inclusão do aluno ou da aluna com deficiência nas escolas normais, reservando as escolas especiais para aqueles com maiores necessidades de atendimento. Mas como será implementada a estratégia de educação inclusiva 2020 a 2029? O chefe de Estado explica. Começamos a experimentação da educação inclusiva através do projeto Escolas Inclusivas. De lá para cá, formamos professores e outros profissionais. Produzimos livros em braille, criamos centros de recursos educativos, entre outras atividades. No entanto, os passos mais marcantes foram dados com a aprovação da Lei do Sistema Nacional de Educação, número 18/2018, de 28 de dezembro, e o Plano Estratégico da Educação 2020-2029, que apresentam diretrizes claras e concretas sobre a educação inclusiva. A escola inclusiva é aquela que todas as pessoas com alguma deficiência ou não têm o mesmo direito à escolarização. É uma mudança radical operada na concepção da educação. Na escola inclusiva, todos somos seres humanos. Na escola inclusiva, as diferenças são valorizadas e reconhecidas. Na educação inclusiva, os alunos frequentam o mesmo estabelecimento do ensino, assistem a aulas na mesma sala e respeita-se o tempo e o passo de aprendizagem de cada um. A educação centrada no aluno por excelência. O papel da escola e da sociedade é o de providenciar recursos e as necessárias adaptações para facilitar o processo de ensino, aprendizagem e a socialização de todos.
Para além de promovermos a educação, formação e alfabetização inclusiva, muito foi feito nas outras áreas com vista a empoderar a pessoa com deficiência, com destaque para as seguintes áreas: a prestação de assistência médica e medicamentosa, incluindo os serviços de medicina física e reabilitação, a capacitação de técnicos de saúde e ação social na língua de sinais e outras matérias ligadas à deficiência, de modo a permitir maior acesso aos serviços, a formação profissional e vocacional de pessoas com deficiência e sua integração no emprego formal e informal, a disponibilização de meios de compensação e outros através dos programas de segurança social básica e a promoção da participação das pessoas com deficiência em atividades culturais e desportivas. Naturalmente que ainda não fazemos o máximo, se calhar estamos a fazer o mínimo, mas essa intenção, essa filosofia, essa política já está. Por seu turno, o presidente do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, Cantolo Ponja, disse estar satisfeito pelo lançamento da estratégia e deixa algumas recomendações. Na questão da educação inclusiva, por exemplo, já foi aprovada a estratégia da educação inclusiva, que é 2020 e 2029, né? Que é um passo muito grande. Nós ficamos satisfeitos com isto. Então, é preciso que haja operacionalização. A formação dos professores, desde o ensino primário, secundário e ensino superior, para que eles tenham conhecimento sobre como vão atender as pessoas com deficiência. Não é apenas formar os professores sem envolver as organizações de pessoas com deficiência, porque nós temos as matérias de como é que as pessoas com deficiência devem ser atendidas. Este é um passo muito grande. Deficiência é Moçambique. Estimado ouvinte, obrigado pela audiência. Pode acompanhar estas e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Para tal, basta escrever Deficiência em Moçambique. Faça também a sua subscrição e ajuda-nos a crescer. Esteve na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Deficiência é Moçambique.